A maioria das pessoas acha que para ser rico no Brasil é preciso ter milhões de reais. Mas quando a gente começa a olhar os números com calma, a resposta fica muito menos óbvia. Porque riqueza não é só o tamanho do patrimônio. É renda, é segurança e principalmente liberdade. Hoje eu quero fazer uma conta com você. Quanto dinheiro uma pessoa realmente precisa ter para se sentir rica no Brasil? E quando a gente coloca os números na mesa, algumas respostas surpreendem. Antes de falar de riqueza, vale olhar para a realidade do país. Segundo dados do IBGE, a renda média do trabalhador brasileiro gira em torno de R$ 3.600 por mês. Isso significa que quem ganha R$ 5.000 já está acima da média do país. Com R$ 10.000 por mês, essa diferença fica ainda maior. E quando falamos de renda mensal acima de R$ 20.000, já estamos falando de uma pequena parcela da população. Isso mostra como a ideia de riqueza pode ser relativa. O que parece um salário comum em alguns ambientes, na realidade, está muito distante da média do país. Quando alguém pensa em riqueza, normalmente imagina três coisas: casa grande, carro caro e viagens. Mas existe um detalhe muito importante. Muita gente confunde aparência de riqueza com riqueza de verdade. Uma pessoa pode ganhar R$ 20.000 por mês e gastar quase tudo. Nesse caso, o padrão de vida pode até parecer alto, mas na prática, ela continua dependendo do próximo salário. Agora imagine uma situação diferente. Uma pessoa tem patrimônio investido, gerando renda todos os meses. Ela não depende do trabalho para poder pagar as contas. Nesse caso, o dinheiro começa a trabalhar por ela, e isso muda completamente a relação com o dinheiro. Existe um dado interessante. Segundo estudos sobre distribuição de patrimônio no Brasil, ter algo próximo de R$ 1 milhão em patrimônio financeiro já coloca alguém em uma parcela relativamente pequena da população. E isso acontece porque a maior parte das pessoas ainda depende exclusivamente do salário para viver. Então, se a renda para de entrar, o padrão de vida para junto. Por isso, construir patrimônio muda completamente a relação com o dinheiro. Ele deixa de ser apenas uma renda mensal e passa a ser também segurança financeira. Mas existe um detalhe importante. O que significa ser rico depende muito do custo de vida. Em algumas cidades do Brasil, R$ 10.000 por mês pode significar conforto. Já em outras, pode ser apenas a classe média. Segundo dados do DISE, o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas no Brasil já passa dos R$ 7.000 mensais. Ou seja, a percepção de riqueza muda muito dependendo do padrão de vida. Agora vamos fazer uma conta simples. Imagina alguém que queira viver com R$ 10.000 por mês, sem depender do trabalho. Para estimar isso, existe um conceito muito usado nos investimentos, a chamada taxa segura de retirada. Estudos clássicos sobre aposentadoria falam muito da chamada regra dos 4%, mas pesquisas mais recentes, como a análise da Morningstar, sugerem que essa taxa segura pode ser um pouco menor, algo próximo de 3,5% a 4% ao ano. Ou seja, retirar apenas uma pequena parte do patrimônio todos os anos, para que ele possa continuar gerando renda ao longo prazo. Agora vamos transformar isso em números. R$ 10.000 por mês. São 120 mil por ano. Se esses 120 mil representam algo próximo de 4% do patrimônio, então o patrimônio precisa estar próximo de 3 milhões de reais. Percebe o tamanho desse número? 3 milhões. E isso para gerar cerca de R$ 10.000 por mês. Nos primeiros anos de investimento, quem faz quase todo o esforço é você. Você trabalha, você economiza, você investe. E o patrimônio cresce, devagar. Mas conforme o capital aumenta, algo começa a mudar. Os rendimentos passam a ter mais peso. E chega um ponto em que o patrimônio começa a gerar renda de verdade. É nesse momento que muita gente percebe algo diferente. Uma sensação de segurança, de saber que o dinheiro já não depende apenas do seu trabalho. Existe uma diferença importante aqui. Uma pessoa pode ganhar R$ 30.000 por mês,
Mas se ela precisa trabalhar todos os dias para poder manter essa renda, então ela ainda depende do trabalho. Agora imagina uma situação diferente. Uma pessoa recebe 15 mil reais por mês só de investimentos, sem chefe, sem horário, sem depender do próximo salário. Nesse caso, a renda pode até ser menor, mas a liberdade é muito maior. E é por isso que muita gente define riqueza não apenas pelo dinheiro, mas pela liberdade que ele proporciona. Voltamos à pergunta inicial. Quanto dinheiro uma pessoa precisa ter para se sentir rica no Brasil? A verdade é que não existe uma única resposta. Porque para algumas pessoas, 5 mil reais de renda passiva já mudam completamente a vida. Já para outras, talvez sejam 20 mil ou mais. Mas existe algo em comum em quase todas essas respostas. Riqueza não é apenas um número na conta. É a tranquilidade que o dinheiro traz. É a liberdade de escolha. É a segurança de saber que a sua vida financeira não depende de um único salário. Talvez ser rico não seja apenas ter muito dinheiro. Talvez seja chegar em um ponto em que o dinheiro não controle mais as suas decisões. Agora eu quero saber a sua opinião. Na sua visão, quanto dinheiro uma pessoa precisa ter para se considerar rica no Brasil? 500, 1 milhão, 5 milhões? Me conta aqui nos comentários. Eu quero muito ver a resposta de vocês. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Abraço!